hoje e eu estava na expectativa da minha esposa não estar aqui nesta noite. O contrato era que ela não estivesse, mas ela resolveu vir. E eu estava bem feliz que eu ia poder falar das éguas de Faraó numa boa. E agora já me travou, viu, irmãos? Então não vamos falar muito delas, não. Ok? Cantares de Salomão fica depois de Eclesiastes. Eclesiastes fica depois de Provérbios, que fica depois de Salmos. Então você chega lá em Salmos, você vai andar mais aí uns 2 livros para frente, vai ter lá Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Nós vamos ler o capítulo de número 1. Achou aí, amém? Tem um monte de folha fazendo barulho aí ainda, irmão. Não achou nada. Um monte de folha barulhenta, as folhas caguetam, né? Achou, irmã Marina? Então, se a irmã Marina achou, todo mundo achou. Amém ou não, irmão? Vamos lá. Capítulo 1, Cântico dos Cânticos de Salomão. Ah, se ele me beijasse, se sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me, ó rei, para os seus aposentos. Dizem as amigas, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebremos o seu amor mais do que o vinho. Então ela volta a dizer, com toda razão você é amado. Eu estou escura, mas sou bela. Ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar e bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Conta-me você, a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não o souber, eu serei como uma mulher coberta com véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. E agora então o amado se pronuncia. Se você é a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Eu comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. Faremos, dizem as amigas, faremos para você brincos de ouro com incrustações de prata. Então a amada responde, enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena das vinhas de El-Gedi. Como você é linda, diz o amado. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos são como pombas. Como você é belo, diz a amada. O meu amado, como você é belo. Como você é encantador. Verdejantes é o nosso leito, e de cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Eu vou avançar no capítulo 2, só 3 versículos, tá? Diz ela, eu sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Diz ele, como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. E ela responde, como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Eu tenho prazer em sentar-me à sua sombra, o seu fruto é doce ao meu paladar. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Como é linda a tua palavra, como é belo, ó Deus, tudo que nós encontramos naquilo que o Senhor inspirou
aos homens do passado. Nós pedimos, ó Deus, que nos permita, pela tua graça e misericórdia, desfrutarmos do privilégio de nos alimentarmos da tua palavra. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você conhecia isso aqui? Como eu já falei aqui algumas vezes, né, muitas dos nossos WhatsApps do passado, né, que não tinham WhatsApp, eram cartas que eu e a Marina trocávamos, elas eram assinadas com textos de Cântico dos Cânticos. Né? Então, muitos desses textos aqui, de todos os capítulos, nós usávamos para finalizar algumas das nossas trocas de cartas. Quase que eu trouxe uma escondido de você, mas você ia ficar aborrecida, que eu sei. Eu falei, eu não vou levar, não, né? Eu vou deixar quietinho, mas eu ia ler alguma coisa e ia mostrar como que nós assinávamos isso. Né? Como já foi dito aqui entre nós estamos no mês da família. Né? O mês de maio é um mês que é dedicado a palavras nesse sentido. Não que é única, exclusivamente, esse mês que nós temos que falar sobre família, mas nós falamos sobre família. Né? E algumas coisas já foram ditas aqui que são importantes. Né? No primeiro dia nós falamos sobre minha casa, habitação de Deus, e eu tentei mostrar para você, baseado no texto de Efésios, que nós fazemos da nossa casa habitação de Deus, não com adesivos na porta, com Bíblia aberta, com medo de assombração, né? Igual se fosse um amuleto no Salmo 91, ou tantas outras coisas. Né? Nós fazemos da nossa casa habitação de Deus quando nós estruturamos a nossa família fundamentada, né, e edificada sobre a doutrina dos apóstolos, que é, na verdade, as Escrituras Sagradas, principalmente o Novo Testamento, e sobre a pedra angular que é Cristo, ou seja, quando Jesus é o grande alinhador da nossa casa. Depois, nós tivemos uma outra palavra, né, o Tom trouxe para nós, pais tementes a Deus produzem frutos na sua casa, e a gente viu como que isso é importante, a figura paterna no discipulado familiar e no sacerdócio da sua própria casa. E hoje pela manhã o Washington usou o texto lá também, dizendo sobre aquela figura da sunamita, né, e o profeta, e ali como que a gente deve ir ao lugar certo, buscar o recurso certo. E o tema foi, vai bem com a sua família? Né? E hoje eu quero conversar sobre casamento. Vamos falar um pouquinho disso, né? E eu creio que esse seja um assunto bem pertinente para nós, visto que nós, a despeito de termos muitos casamentos aí acontecendo, nós também temos um número absurdo de divórcio. Divórcios que são legitimados e vai realmente para o seu momento final, para as vias de fato, e aqueles divórcios que, a despeito de não serem consumados de fato no papel, mas eles existem ali dentro da casa das pessoas. Né? E eu quero começar fazendo algumas perguntas muito clássicas, são perguntas clichêzona. Tá certo? Você deve ter ouvido isso 300 vezes, mas eu quero fazer. Como você não precisa responder, né? Como é uma pergunta, não é aquela coisa que você tem que dar um feedback para mim, eu queria que você tentasse usar de maior sinceridade possível. Seja sincero com você nesse momento. Tá? E a primeira pergunta que eu queria fazer é, como é que está o seu casamento? Ele está bom? Você gosta do jeito que está? Não tem nada para mudar? Ou você acha que ele poderia ser melhor? Ou você pensa que existe alguma coisa que deve ser mudado aí na sua casa? Ok? Como é que está ele hoje? Se você pudesse mexer no seu casamento, o que você ia mexer? O que você ia mudar? Se Deus te concedesse esse privilégio e dizer para você assim, ó, eu vou dar para você o direito de mudar o seu casamento, quais cláusulas, quais acontecimentos, quais mudanças seriam feitas? E aí a gente tem que até pensar, por que eu faria mudanças? Ok? Pensa nisso. Outra pergunta, seja sincero com você. Vocês se amam? Rola amor? Vocês estão juntos há tanto tempo, começou agora? Tem amor entre vocês? Quando vocês olham um para o outro, você pensa assim, né, do seu cônjuge, nossa, como eu amo essa pessoa. Eu não quero nunca viver longe dela.
Se a gente puder levar o casamento para a eternidade, se lá pudesse ser uma continuidade, era assim que eu queria, porque eu nutro um sentimento que realmente as águas não podem afogar, não é? E nem os rios levar isso embora. Já viu? Você já colocou isso no seu versículo lá do casamento? Né? No seu convite de casamento? Então, pensa nisso. Outra coisa, existe satisfação no seu casamento? Vamos desconstruir um pouquinho a ideia, mas não retirar completamente, a ideia da intimidade, tá certo? A gente vai desconstruir isso agora e quando a gente falar de desejo. Vamos desconstruir um pouquinho a ideia da intimidade, mas não retirá-la de fato, tá? Mas vocês são satisfeitos um com o outro? Ou você acha que está faltando alguma coisa? Essa pessoa que Deus colocou na sua vida te completa, te satisfaz. Ou seja, vocês se bastam como casal? Ou tem aquela impressão que está sempre faltando alguma coisa entre vocês? Não é? Gostam de estar juntos? Lá em casa nós temos um costume de sempre que a gente chega em casa para almoçar, a gente prepara comida, não é? E a gente já tem 2 filhos abençoadíssimos que estão dando retorno, não é? Então, a Paula vai para uma área da cozinha, o Davi para outra. O Davi, normalmente, a Paula empurra ele para a louça, né, Paula? A Paula é mais velha, né? Você vai lavar a louça. E ele vai lá, ele encara a louça, né? E tal. Treinou no PV, viu, Austin? Treinou lá no PV lavar louça, então ele é um bom lavador de louça. E ele organiza a cozinha, não, claro, e tal. E normalmente eu viro para a Marina e falo assim, filha, vamos dar um 10 minutinhos na frente da televisão, vendo um repórter, alguma coisa. E nós nos procuramos, porque a gente quer saber onde o outro está, porque a gente tem prazer de estar junto. Então, normalmente, a gente fica se chamando. Você está onde? Você está onde? Vem para cá. Se você não vir para cá, eu vou para aí. Não é? Vocês gostam de estar juntos um com o outro? Naquele momento, ou seja de lazer, ou de descontração, ou aqui na igreja, ou no dia a dia. Você vai trabalhar, mas você quer voltar para casa porque você tem prazer de ficar junto. Não é sobre família, é sobre o seu cônjuge, com essa pessoa aí. Tá certo? E a última pergunta, vocês se curtem? Brincam um com o outro? Se divertem um com o outro? Gosta dessa pegada de se curtir mesmo, de se olhar, de se tocar, de mexer um com o outro, de brincar um com o outro? Como é que é isso aí no seu casamento? Entendeu? Fica com essas perguntas aí no seu coração, tenta responder isso com sinceridade, já que você não está sendo levado a verbalizar. Eu já falei aqui algumas vezes, eu vou repetir, quando eu propus no coração o casamento para a minha vida, a minha ideia é que 2 coisas precisavam haver nesse casamento. Existiam 2 coisas que seriam para mim, naquele momento, né, sem conhecer o meu futuro, sem conhecer necessariamente ainda com quem eu casaria, porque a ideia de um casamento de família era algo sempre presente na minha vida. Eu sempre desejei isso, eu quis construir uma família. Eu não fui empurrado para dentro de uma família. Eu quis, eu desejei isso para a minha vida, eu trabalhei para isso, eu foquei nisso, eu mirei isso. Então, 2 coisas precisavam estar presentes nessa ideia de família. Uma delas tinha que ser para sempre, forever, para sempre. Não podia ter interrupções. Não haveria 2 casamentos, só se morresse um. Nem sei, eu falo para ela que se ela morrer, eu não caso de novo. E eu já falei para ela também, se você casar de novo, eu vou vir puxar seu pé. Eu estarei lá, irmã, te vigiando. Já falei isso para ela várias vezes. Ó, meus olhos vão estar aí, né? Mas não podia ter interrupção. Tinha que ser uma coisa para sempre, uma vez só. Tem coisa na vida, gente, que a gente só faz uma vez, 2, fica quieto, ok? É uma vez só. E outra coisa, tinha que ser prazeroso, em todos os sentidos. Tinha que ser bom. Tinha que haver tudo isso que eu te perguntei. Essas coisas tinham que estar presentes.
Eu não queria essa ideia de que eu deveria estar ali naquela realidade sem sentir, de fato, prazer e satisfação, porque eu sempre tive a ideia que seria horrível conviver com uma pessoa onde não houvesse plena satisfação daquela pessoa ao nosso lado, sem que aquela pessoa nos completasse. E eu creio que quando Deus nos uniu, não foi para que nós ficássemos casados por causa da religião. Por que eu não separo? Porque a Bíblia diz para eu não separar. Por que eu estou casado? Porque eu ouço todo domingo que eu vou à igreja que Deus nos uniu para viver para sempre. Você está aí sofrendo para sempre. Eu não creio que tenha sido assim. A ideia não é essa, não é? Deus nos uniu, primeiro, para a gente desfrutar um do outro. Precisa haver desfrute no casamento. Deus me uniu à minha esposa para que nós desfrutássemos um do outro. Você desfruta do seu cônjuge? Como que é gostoso isso, gente? A gente se amar, a gente se curtir, a gente ter prazer, a gente desfrutar um do outro. É uma coisa incrível isso. Isso é um propósito de Deus para nós. Segundo, para que nós juntos, eu e ela, desfrutássemos de Deus, das suas bênçãos, da sua provisão, do seu amor, da sua misericórdia, do seu carinho, do seu cuidado. Então, eu desfruto, nós nos desfrutamos um do outro, e juntos nós desfrutamos da presença de Deus. E terceiro, para que juntos nós glorifiquemos o nome do Senhor. São três coisas pelas quais Deus nos uniu: o desfrute mútuo, o desfrute da presença de Deus, do cuidado e da provisão de Deus, ou do próprio Deus em si mesmo, e glorificar o nome do Senhor. E essa é a ideia, não é? Então, o casamento, ele pode e deve, ok? Ser algo muito bom, agradável e poderoso. Isso é casamento. Mas também pode, e para muitos ser desastroso, desconfortável, angustiante, sofrido e desprazeroso. E tantas outras coisas você pode acrescentar aí. Essa é uma realidade, não é? Então, o que o nosso casamento vai se tornar para nós pode depender do quanto nós investimos nesse casamento, do quanto nós nos damos nessa vida a dois. Então, por vezes, nós oramos pedindo a Deus que renove o nosso casamento, que nos dê mais amor, que nos dê mais satisfação, e a gente ora, mas a gente não vê mudança. Homem, quantas vezes você já orou para que a sua mulher não fosse essa mulher encrencada, difícil? Mulher, quantas vezes você já orou para destravar o seu marido? Para que o seu marido fosse um bom sacerdote da sua casa, para que ele assumisse as funções masculinas na sua casa, ou para que ele fosse mais amável, para que ele fosse mais carinhoso, para que ele não fosse tão fechado, tão turrão. E não mudou nada. E a gente às vezes até pensa assim: nossa, será que Deus nos abandonou? Será que Deus não está interessado no nosso casamento? A gente sabe que não se trata disso. É claro que Deus está interessado. Ele está tão interessado que eu vou usar as palavras do Ed Coley no movimento, no curso que a gente está fazendo aqui de Homem ao Máximo. O Ed Coley diz que para a gente alcançar o potencial máximo de homem, na nossa semelhança a Cristo, Deus já nos deu 3 coisas. E deu essas 3 coisas para o nosso casamento. Ele nos deu do seu poder, ele nos deu da sua palavra e ele nos deu do seu Espírito. Ok? Deus nos deu do seu poder, Deus nos deu da sua palavra e Deus nos deu do seu Espírito. Vamos fazer aquilo que a gente não gosta? Pensa que você está numa palestra de casamento, tá? Então repete comigo aqui. Repete aí, Deus já nos deu tudo o que precisamos para o nosso casamento ser o máximo. Ele nos deu do seu poder, da sua palavra e do seu Espírito. Amém? Agora você vai olhar para o seu cônjuge e vai dizer: agora é com você.
Entendeu isso? Não é mais tempo de ficar orando o tempo todo. Ó, gente, sem preconceito, hein? O Paulo Júnior do lado do Pedro ali falando, e o Moura, só tem homem ali naquele banco. Você falaram um pro outro aí, não, né? Olha lá, hein, gente. Ô Wesley, toma conta dessa rapaziada aí, Wesley, pelo amor de Deus. Ok? Tem momento, gente, que não é mais sobre orar. Quando Moisés chegou na beira do Mar Vermelho, depois de ter visto grandes maravilhas de Deus, no desespero, Moisés ora ao Senhor, o que é que a gente vai fazer? Deus responde, por que você está orando a mim? Por que você está clamando para mim? Bate logo com esse cajado, não é na mulher, na água. Não é no teu marido, senão você vai pegar um rolo de macarrão e vai dar nele. Faz o que tem que ser feito. Faz o que precisa fazer. Porque eu já te dei para que o seu casamento seja bom. Para que o seu casamento chegue ao máximo, eu já te dei do meu poder, da minha palavra e do meu espírito. Entende isso? Deus já nos deu tudo isso. Cântico dos Cânticos é um dos livros mais enigmáticos das Escrituras. Lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 32, mas deixa eu ler mais do que isso. Capítulo 4 de 1 Reis, a partir do verso 20... Não, a partir do verso 29 diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações em redor. Agora olha o verso 32, ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. De todos os cânticos de Salomão, dizem que esse aqui é o mais lindo de todos. Dos mais de 1.000 cânticos compostos por esse sábio, esse é o mais enigmático. Tanto que ele está separadinho num capítulo só, num livro só, separado para a gente. Muita gente diz que aqui se trata, na verdade, do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, Cristo seria o amado e a igreja seria a amada. Até porque você vai ver muitas falas, principalmente no Novo Testamento, falando da igreja como a noiva de Cristo. Então você vai ver músicas que falam sobre isso, chamando Cristo de o meu amado. Acho que foi cantado alguma coisa aqui, né? Eu estava ali dentro, eu ouvi alguma coisa. Né? Alguma coisa dessa relação, extraído desse cântico dos cantos, associando Cristo ao amado e a igreja à amada. Outros vão dizer, não, nesse tempo Deus ainda não revelou, não nesse texto, Deus não havia revelado essa relação entre Cristo e a igreja, então deve ser algo relacionado a Deus e o seu povo Israel. Então o amado seria Deus e a amada seria o povo de Israel, e se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que Israel, na verdade, era a princesa do Senhor, a menina dos olhos do Senhor. E outros, e a visão que nós vamos tentar ter um pouco aqui sobre casamento, é que se trata de um homem e de uma mulher. Então você vai ouvir nesse sentido pessoas dizendo que era no início do reinado de Salomão, quando ele ainda não tinha se envolvido com a poligamia, ele se apaixonou por essa mulher e essa mulher por ele, não é? E nessas linhas aqui, nós vamos ver uma troca de palavras que expressam quão grande é o amor e o desejo que o amado tem pela sua amada. E quando eu leio esse texto, gente, eu pensei assim, nossa, isso é utópico.
E a gente tem uma mania de pensar que muitas coisas na Bíblia fogem da nossa realidade, como, por exemplo, as pessoas leem a mulher do Salmo, do Provérbios 31, pessoas que essa mulher não existe, ela parece realmente a Mulher Maravilha, não é? Mas nem tudo é assim desse jeito. Então, muita coisa que nós encontramos nessa relação aqui são relações que se podem tornar reais e verdadeiras para nós. Nossos casamentos podem existir nessa dimensão, porque Deus já nos deu do seu poder, da sua palavra, do seu Espírito. E se a gente investe nisso, e se a gente usa isso com propriedade, o nosso casamento pode atingir ou existir dentro dessa dimensão narrada entre essas duas pessoas. Como eu disse, Deus nos dá tudo o que precisamos para que o nosso casamento alcance o seu potencial máximo. Eu quero convidar você a gente olhar de forma breve para esse texto e aprendermos sobre alguns elementos essenciais que devem estar presentes no nosso dia a dia, para que a gente encontre mais satisfação no nosso casamento. O primeiro deles é que os nossos desejos precisam ser verdadeiros, reais, plenos. Versos de 1 a 4, diz assim: Ah, se ele me beijasse, sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave, e o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens a desejam. Leve-me com você, me leve depressa. Eu gosto daquela versão que diz assim, que essa era que nós... Não tinha NVI naquela época, né, Marina? A NVI é nova, né? Então, a gente escrevia assim: beije-me com os beijos da tua boca, porque mais doces são os seus beijos, ou seus lábios, né, do que o mel. Olha o desejo que essa mulher tem pelo seu amado. Olha o prazer que ela tem, o desejo desse amado se encontrar com ela e de estar com ela. E quando eu falo de desejos, eu não estou reduzindo apenas a intimidade do casal, mas ao próprio desejo de se desejar, de se tocar, de se abraçar, de se acariciar, de desejar o amado. Eu não sei como foi o seu namoro lá no início do seu casamento. Você lembra dessa época? Não é? Como que nós gostávamos de estar juntos. Como o desejo era grande. Gente, o desejo era tão grande que o nosso namoro acontecia às 6h30 da manhã, mais ou menos. Eu trabalhava o dia inteiro, a Marina, o pai dela, não deixava ela nem olhar na janela direito. O negócio era brabo. Eu me lembro quando eu conheci ela, que ela chegou em casa e disse: conheci o meu amado. E o pai dela falou: então você não vai sair de casa enquanto esse rapaz não vier aqui. Não pode ir mais na escola, na igreja, na padaria, no supermercado, no lugar nenhum. Eu tive que ir lá soltar, tá, irmãos? Deixei a barba crescer, me posicionei e fui lá, corajoso, machão, né? E fiquei lá na porta esperando, e veio aquele sujeito com uma criancinha no colo, sem medo. Que tremendo nada, sem medo, sem medo. Olhei, veio um camarada baixinho, com uma criança nas costas. Eu falei: aquele é o seu pai? Ela falou: não, é o de trás. Atrás tinha um cara com um chapéu cabeludo, com um tapa-olho, um facão e um cavalo na mão. É aquele lá que é meu pai. Aí eu tremi, irmã. Aí eu tremi. Mas como havia desejo, irmãos. Como havia vontade de ficar junto. A gente deseja estar sempre perto, nos abraçar, sempre ter um beijinho para lá, um para cá. A gente pensava no outro todo dia, o dia inteiro. Porque se desejar é fundamental na convivência a dois. E essa chama nunca pode se apagar na vida de um casal. O desejo de se desejar, de se tocar, de se encostar, de se abraçar, de brincar um com o outro, não é? E isso está muito além da intimidade. Não importa o tempo de casamento, não importa nem mesmo a idade dos cônjuges, é o puro prazer pela presença do amado. Consegue entender isso dentro do seu casamento?
o puro prazer pela presença do amado. Esse é o primeiro ponto que a gente vê aqui. O segundo, olha aí, está nos versos 5 a 6, verso 8 e verso 16. Olha aqui. Um desejo que transcende as aparências. Verso 5, ela dizendo, eu estou escura, mas eu sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar e bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele, os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e me fizeram tomar conta das vinhas deles. A minha eu não consegui cuidar. Lá no verso 8, ele diz, se você, a mais bela e a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas, mas aqui eu quero destacar a parte A, você é a mais linda das mulheres. E no verso 16 ela vai dizer, como você é belo, meu amado, como você é encantador. Olha a troca da descrição das aparências. Essa questão é muito interessante, porque o tempo ele muda as aparências. E eu não sei se você já teve essa oportunidade, você já deve ter feito, de olhar foto antiga. Às vezes você olha a foto antiga, né, e você pensa assim, nossa, como você mudou. E às vezes você olha a foto antiga, não sei se você teve essa impressão de falar assim, nossa, eu era muito estranho. Olha como eu era estranho, como é que pode isso? Não é? Olha como eu era estranho. Mas o tempo ele muda a gente. Isso acontece. Você vê no caso dessa mulher aqui, muito interessante, porque ela está numa situação bem complicada, porque ela está entre as jovens que estão lá, ela está entre a beleza da mulher branca e a beleza da mulher negra. E ela não é nenhum dos dois. Ela está queimada pelo sol. Ela está numa outra realidade. Existe uma razão para isso. Essa mulher é uma guerreira. Essa mulher trabalha demais. Então ela foi obrigada a trabalhar pela sua família e se expor ao sol dia após dia. E isso queimou a sua pele. Então ela não era aquela mulher negra bela e nem a branca bela. Ela era alguém que estava no meio do processo. E as pessoas olhavam para ela, e as outras moças olhavam para ela e diziam, por que você está assim? E ela disse, não fica olhando assim para mim. Eu estou assim porque eu trabalho muito. Eu estou assim porque eu estou queimada pelo sol. A vida desgasta, irmão. Mas o amor tudo supera. Ele transcende o tempo e as aparências. Não temos mais a mesma aparência, mas nós temos a mesma essência. Entende isso? Às vezes o seu cônjuge não tem a mesma aparência, mas ele tem a mesma essência. Nós ainda somos a mesma pessoa. E nós precisamos desenvolver os sentimentos apesar do tempo. A gente precisa aprender a desejar apesar do tempo. A gente não deseja um corpo. Nós desejamos uma pessoa. A despeito de nós estarmos no corpo e precisamos cuidar do nosso corpo, mas nós desejamos uma pessoa. Você quer que o seu cônjuge tenha uma aparência melhor? Você precisa investir nisso. Deixa eu falar para você sobre alguns ladrões de aparência. Vamos falar de ladrão de aparência? Decepções. Você sabia que isso desgasta? A pessoa está casada com outro durante muitos anos. São tantas e tantas decepções que desgasta a aparência. Frustrações, sofrimentos, problemas emocionais que às vezes oriundos da própria falta de discernimento do cônjuge um para com o outro, da própria falta de respeito um pelo outro, amargura, trabalhos exagerados, noite mal dormida. Nossa, isso acaba com a gente. Você acorda no dia seguinte, você olha no espelho, você se sente um lixo, não é? Alimentação ruim, olha como que a gente come hoje, né, gente? Oh, meu Deus do céu. E eu já estou vendo, não preciso olhar para trás, não. Sempre tem duas mesas ali atrás, né? Cheio de guloseima lá.
alimentação ruim, sedentarismo, e isso tudo vai levando a gente, com o passar do tempo, a gente acostuma tanto com a presença da outra pessoa, que a gente vai relaxando na aparência. Resgate os sentimentos que o tempo e as situações da vida podem ter roubado de você. Deseje, apesar das aparências. Depois, o terceiro ponto são os elogios. Elogios, gente, são bem-vindos no casamento. Olha os versos de 9 a 10. Tá? Eu comparo você, minha querida, a uma égua da carruagem de Faraó. Obviamente que ela vai te chamar de cavalo, né? Vai ficar tudo certo. Ok? Mas os elogios são bem-vindos. Hoje é um pejorativo chegar para sua mulher e falar para ela: olha, eu fui num desfile de 7 de setembro e tinha umas éguas tão bonitas lá puxando a carruagem do presidente. Você parece uma égua daquela. Você vai tomar uma bolacha, meu irmão, que não vai dar certo. Não é? Mas não era assim nesse tempo. Não é? Então ele vai dizer: olha, comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do Faraó. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. O que isso significa? Naquele tempo, os cavalos mais belos e mais bonitos, eles eram colocados justamente para puxar essa carruagem de Faraó. E é interessante nisso que alguns autores vão dizer o seguinte: normalmente o que se colocava nessas carruagens eram cavalos, né, machos, e eram os mais bonitos, os mais fortes, aqueles cavalos mais belos. E quando você colocava uma égua para puxar junto com os outros cavalos, ela era tão bela que desvirtuava aquilo. Os cavalos ficavam oriçados. Os cavalos ficavam distraídos. É como se Salomão estivesse dizendo aqui: olha, você é tão linda, tão bonita, que realmente não tem quem não olhe para você, quem deseje você. Quem não olhe e perceba como você é bela, como você é desejável, como você é bonita. É um elogio que ele está fazendo aqui, né? No verso 10, ele vai dizer, né? No verso 15, desculpa, aí ele vai dizer para ela ainda: como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Seus olhos são pombas. Né? Então ele está comparando a beleza da pomba ao olhar. Ele usa muitas coisas figurativas para falar sobre isso. E ele vai... ela vai aí no verso 16, né? O amado diz que ela é linda e ela retribui dizendo: você é belo, meu amado. Como você é encantador. São elogios. E você vê muito esse sentido figurado aqui, esses elogios, lá no capítulo 4, no verso 1, diz assim, ele dizendo para ela: como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. O seu cabelo é como um rebanho de cabras descendo do monte. Como é que era o cabelo dessa mulher, gente? Todo encaracolado, todo ondulado. Hoje a gente mete chapa no cabelo para ficar bonito. Olha só que coisa. Seu cabelo não é mais como as cabras descendo o monte, meu irmão. Deixar o cabelo ondulado, deixar o cabelo do jeito que é bíblico, minha irmã. Entende isso? Às vezes a gente mexe naquilo que Deus nos deu de melhor. Então ele vai dizer com todas as palavras: olha só, eu imaginei logo, é uma mulher com os cabelos negros e ondulados, bonito, encaracolado, sei lá de que jeito que é, mas o cara falou que é igual cabra descendo. Não é? Deve ser uma coisa bonita de se ver. Não é? E ele ainda continua dizendo assim: olha só, os seus dentes são como um par, são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas. Ok? Que vão subindo do lavadouro, cada um tem seu par. E ele ainda completa: não há nenhum sem crias. Ele deve estar querendo dizer assim: seus dentes são perfeitos, não tem cárie e nem está faltando. Ele deve estar querendo dizer isso. Olha como que ele vai descrevendo a beleza da mulher, né? Ele ainda diz mais: os seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, as suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Presta atenção, alguém já viu uma romã aberta aqui? Levanta a mão para eu entender você. Olha aí, ó. E na casa da minha avó tinha um pé de romã. Cara, aquilo é lindo. É uma cor verde, assim, um vermelho, né? Eu sou daltônico, mas aquilo vibrava. É lindo aquilo. Né? Ele está descrevendo
essa beleza. Ele vai falar: o seu pescoço é como a torre de Davi, não é? Uma coisa forte, uma coisa bonita. Então ele vai descrevendo e elogiando essa mulher. Queridos, com o passar do tempo, em muitos casos, o elogio vai dando lugar a palavras duras. E em alguns casos, talvez até a ausência de elogio. Às vezes você olha para o sujeito e não encontra um bicho para encaixar ele, é verdade ou não é, irmão? Tem isso também, né? Brincadeira. A gente sabe o quão poderosa são as palavras. Um elogio pode mudar tudo na vida de uma pessoa. O elogio pode mudar tudo no seu casamento. E não é só homem elogiar a mulher, não, gente. Direitos iguais aqui, amém? Você, irmã, precisa aprender a elogiar o seu marido. Precisa aprender. Ele pode não ter mais cabelo, sua barriga ser mais volumosa, mas você tem que aprender a elogiar ele. Isso não é só para mulheres, é para homens também. Homens também gostam de ser reafirmados pelo elogio. Então a gente deve elogiar a aparência, a beleza pura e simples. Você quer ver uma coisa? Deixa eu te mostrar uma coisa. Meu tablet aqui. Você sabe qual é a foto que eu mais gosto da minha esposa? Pura e simples. Sem maquiagem. Espera aí. Oh, meu Deus. Sem maquiagem. Sem brinco. É a foto que eu escolhi para botar no meu... É claro que tudo que ela faz de maquiagem ressalta a beleza dela, mas é pura e simples. É beleza pura e simples. Simples assim. Quantas vezes ela chega do trabalho, está aqui, ela não era para estar aqui, mas está. Eu olho para ela e digo: nossa, filha, você está tão bonita hoje. Ela chegou do trabalho, acabou de fritar um bife na cozinha, né? Ah, mas eu estou cheirando. Olha, não importa, eu consigo, um cheiro por trás disso, eu consigo chegar nele, o cheiro dela normal. É isso que eu gosto, né? Então, é a beleza, é o elogio puro e simples, da beleza pura e simples. A gente precisa aprender a elogiar atitudes. Atitudes na vida da pessoa, do nosso cônjuge, iniciativas, serviços, esforços. Então é tanto o homem para a mulher, como a mulher também precisa aprender a elogiar o seu marido. Elogios podem melhorar os relacionamentos. Depois, aqui já caindo para o final, por último, eu quero ainda aprender com esse texto que nós precisamos valorizar o cônjuge. Isso é fundamental. Olha o que diz os versos 12 a 13 e depois o capítulo 2, de 1 a 3, para a gente fechar. Olha só. Olha o que a mulher diz, tá? Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Capítulo 2, verso 1, ela dizendo: sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Agora olha o que ele diz: como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. Ele está destacando ela, ele está priorizando ela, ele está valorizando ela entre todas as outras jovens. Ele não está de olho nela e em todas as outras. Ele não gosta dela, mas está de bizu com todo mundo. Ele está valorizando ela sobre todas as outras. E agora vai ela. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Então eu tenho vários jovens, eles também são altos, eles são imponentes, eles são fortes, eles são belos, mas no meio deles todos surge aquele que é mais doce, aquele que eu valorizo mais. É uma macieira entre as árvores da floresta. Ela diz: eu tenho muito prazer de sentar na sua sombra, porque o seu fruto, aquilo que você produz, aquilo que você é doce ao meu paladar. Presta atenção.
Eu já falei isso aqui algumas vezes. A pessoa mais importante da sua vida é o seu cônjuge. É triste quando há desrespeito, desvalorização, ou quando o cônjuge percebe que não ocupa o primeiro lugar de importância na vida do outro. Isso não é legal. Tem muitas pessoas que nós amamos. Tem muitas pessoas que são importantes para nós. Tem muitas pessoas que fizeram parte da nossa vida, mas preste uma atenção, casal. Se você quer fazer da sua casa, do seu casamento, um lugar de satisfação, um lugar pleno e que alcance o seu potencial máximo, essas pessoas que você tanto ama da vida não devem invadir esse lugar. Elas têm um lugar de importância na sua vida, mas não a do seu amado ou da sua amada. Os seus filhos têm um lugar importante no seu casamento, mas não o lugar do seu amado e da sua amada. Entende isso? Cada vez que você leva para dentro do seu casamento pessoas que foram muito importantes para você, pessoas de extremo valor, mas quando você começa a colocar elas em grau maior de importância do que o seu cônjuge, você está destruindo algo precioso que é a relação de vocês dois. Isso é muito destrutivo, né? Valorize o seu cônjuge e você terá uma pessoa mais feliz do seu lado. Valorize o seu cônjuge e você terá um casamento mais sustentável. Muita gente ora pelo seu casamento, mas peca quando não ama, não elogia e não dá o valor ao seu parceiro. Mas você vai para casa orar. Senhor, restaura o meu casamento. Olhe bem para o seu cônjuge, procure nele valores. Valores. Pastor, eu não consigo ver valor no meu cônjuge. Então tem algo errado com vocês. Esse casamento deve ser levado a Cristo. Decisões precisam ser tomadas. Talvez vidas precisem ser transformadas por Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Você entende isso? Você conhece o amor de Cristo pela igreja? É assim que nós, homens, devemos amar a nossa esposa. A Bíblia diz que a gente deve amar ela como Cristo amou a igreja. Diz que também que a esposa deve respeitar, valorizar e se submeter ao seu marido, como a igreja respeita e valoriza Cristo. Você conhece como que a igreja se relaciona com Cristo? Esses dias eu cheguei em casa e falei para minha esposa, a partir de agora você tem que me chamar de Senhor. Ensinei isso para o Maurício, está aplicando? Para os outros homens, o Carlos está aplicando, o Wesley. Tem que aplicar. Mulher tem que chamar a gente de Senhor. Amém ou não, irmãos? Aonde que está isso? Falei, Sara chamava Abraão de Senhor. Falou, mas Sara é Sara. Falei, mas lá em Pedro está dizendo que a mulher tem que ser igual a Sara. Então, a partir de hoje, eu sou Senhor, seu marido. Ela não gostou. Ela não gostou. É claro que foi uma brincadeira, né? Mas uma coisa ela falou. Eu respeito o seu sacerdócio. Eu reconheço o seu sacerdócio na minha casa, na minha vida. Entende isso? Mulheres têm que aprender a valorizar e respeitar os seus maridos. E maridos, você precisa aprender o verdadeiro amor pela sua esposa. Quando você aprender isso, não tem mamãe, papai, irmão, primo que é mais importante, filho que é mais importante do que o seu casamento. Você sabe o que leva a gente a fazer diferente? É o pecado. O pecado leva a gente a ser diferente. O pecado que existe em nós é que leva homens a amarem suas mulheres de forma distorcida, ou melhor, a não amarem as suas mulheres e a não valorizarem elas com o devido valor. É o pecado que leva as mulheres a desvalorizarem os seus maridos, a não respeitarem o seu sacerdócio ou a sua autoridade. O pecado faz isso, tanto com mulheres quanto com homens. Infelizmente, no corpo de Cristo, nós temos muitos casamentos que, a despeito de terem sido realizados na presença do Senhor, eles estão divorciados das Escrituras Sagradas. E qual que é o resultado disso? Casamentos sem emoção, casamentos sem espiritualidade, casamentos sem satisfação, casamentos sem realização.
O que impera nesses casamentos é o desrespeito, a tristeza, a insatisfação, o vazio, a falta. Não é isso que Deus quer para você. Entende isso? Eu quero concluir com as perguntas iniciais. Como é que está seu casamento? Vocês se amam? Existe satisfação em vocês? Vocês gostam de estar juntos? Vocês gostam disso? Se curtem? E eu vou acrescentar mais uma pergunta. Você quer fazer do seu casamento um lugar de satisfação, de realizações, um lugar de valorizações, um lugar que glorifique ao Senhor? Para que isso aconteça, você precisa fazer talvez aquilo que você não está fazendo. Mude o que você ainda não mudou. Deixa Cristo trabalhar aquilo que precisa ser restaurado. Pode estar acontecendo isso. O problema não está naquilo que você está fazendo, como diz o Ed Collen também no livro que nós estamos estudando aqui com os homens. O problema não está naquilo que você está fazendo, mas talvez naquilo que você está deixando de fazer. Você está deixando de valorizar, você está deixando de elogiar, você está deixando de amar, você está deixando de priorizar, você está deixando de desejar. Trabalhe nisso. Pastor, eu não consigo. Então você precisa levar o seu casamento aos pés da cruz. Entende isso? Você precisa levar o seu casamento aos pés da cruz. E ao levar o seu casamento aos pés da cruz, precisa haver perdão de pecados. Precisa haver arrependimento. Precisa haver abandono. Precisa haver decisão de obedecer a Cristo. E aí sim, você vai ver satisfação na sua casa. Amém? Vamos orar? Quero chamar minha família aqui. Vem cá. O Davi está lá em cima, não vai poder vir, tá? Vamos orar. Acho que a gente pode ficar de pé. Nós vamos orar ao nosso Deus. Lembra do que eu falei no início? Deus nos uniu para que haja desfrute entre nós e juntos desfrutemos do Senhor e glorifiquemos o seu nome. Para isso, não é só orar. Orar faz parte. Mas para isso precisa haver investimento. Deus já deu tudo para mim e para Marina, para que o nosso casamento alcance o seu potencial máximo. Ele já nos deu do seu poder, da sua palavra e do seu espírito. Agora é com a gente. Agora é com a gente. Amém? Pega no teu cônjuge aí. Mas, irmão, tem que ter pegada. Tem que ter pegada, entendeu? Vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse tempo, Deus. Aplica, Deus, a tua palavra no coração dos teus filhos. Trabalha os casamentos, ó Deus. Visita o coração do homem. Às vezes está duro, cabeça está voada para tudo que é lado. Não consegue ver a preciosidade da mulher que o Senhor colocou do lado dele. Dê a ele, ó Deus, satisfação. Pai, visita essa mulher também, ó Deus, que muitas vezes não quer se sujeitar ao seu marido, ela quer mandar na casa. Ela quer mandar em tudo. Ela arruma problema com tudo. Visita essa mulher do coração duro, Senhor. Tome ela em tuas mãos. Ensina ela com o discipulado do teu espírito o que é ser uma mulher bíblica. Que ela também encontre satisfação no seu marido, ó Deus. Pai, nós confiamos na tua palavra e acreditamos que a despeito do nosso pecado, nós conseguimos, ó Deus, viver essa beleza que é o casamento. Se tem casamentos aqui, ó Deus, que precisam ser colocados aos pés da cruz,
Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja visitando. Tira de dentro das casas, a Deus, aquilo que tem levado casamentos à falência, ao divórcio, à insatisfação, ó Deus. Visita com teu espírito para a glória do teu nome, para que haja deleite entre eles e ambos possam desfrutar do Senhor e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Queridos, o Wesley me pediu para lembrar que tem sobremesa ainda para vender, né, Wesley? Vai cantar? Acho que pode despedir, né? Pode, depois vocês vão. Então, despede da pessoa que está do teu lado. Lembra do que nós falamos aqui hoje. Deus abençoe a sua vida. Se você puder vir quinta-feira, glória a Deus por isso. Deus